Imagine estar preso em uma ilha isolada, cercado pelo mar e pelo silêncio, e de repente receber a visita da figura mais poderosa do universo. Foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo João na ilha de Patmos. Mas o que Jesus disse a ele não foi apenas uma série de previsões enigmáticas sobre o fim do mundo. Antes de mostrar o futuro, Jesus olhou para o presente. Ele ditou 7 cartas para 7 igrejas reais da Ásia Menor, que funcionam como um verdadeiro check-up espiritual. O que é fascinante é que essas cartas não ficaram presas no passado. Elas são um espelho. Ao olhar para o que Jesus disse a cada uma dessas comunidades, conseguimos enxergar exatamente onde nós estamos hoje, como indivíduos e como sociedade. Vamos percorrer essas mensagens e descobrir o que o Espírito está dizendo para nós agora. 1. Éfeso, o perigo da rotina. Jesus começa com a igreja de Éfeso. Esta era uma igreja modelo, trabalhadora, resiliente e vigilante contra falsas doutrinas. Eles não aceitavam o erro e suportavam provações sem desistir. Mas, no meio de tanto serviço, algo essencial se perdeu. Jesus diz: Tenho, porém, contra-te que abandonaste teu primeiro amor. Éfeso representa o perigo do ativismo religioso. É aquela pessoa que faz tudo certo, frequenta todos os cultos e conhece a Bíblia, mas o coração esfriou. O relacionamento com Deus virou uma tarefa na agenda, uma engrenagem mecânica. O aviso para nós hoje é claro: Deus não quer apenas o nosso serviço, Ele quer o nosso coração. De nada adianta a ortodoxia perfeita, se não houver amor ardente por Cristo. 2. Esmirna, a coragem na escassez. A segunda carta é para Esmirna. Ao contrário de Éfeso, Jesus não tem nenhuma crítica para esta igreja, apenas consolo. Esmirna era uma igreja pobre financeiramente e severamente perseguida. Eles viviam sob pressão constante e ameaça de morte. Para eles, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e reviveu. Ele lembra que a morte não é o fim. A mensagem para Esmirna, e para qualquer um de nós que esteja passando por um deserto de perseguição ou escassez, é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus nos ensina aqui que a riqueza espiritual muitas vezes floresce onde conforto material falta. 3. Pérgamo, o risco da mistura. Pérgamo ficava em uma cidade que Jesus descreve como lugar onde está o trono de Satanás, devido ao excesso de idolatria e templos pagãos. A igreja ali era corajosa, mas começou a permitir uma mistura perigosa. Eles começaram a tolerar ensinos que incentivavam a participação em práticas do mundo e a imoralidade. O problema de Pérgamo era o compromisso com o mundo, o famoso jeitinho. Hoje, vivemos sob a mesma pressão. O mundo tenta nos convencer a atualizar nossos valores e a aceitar o que a Bíblia condena para sermos mais aceitos. Mas Jesus chama Pérgamo ao arrependimento, lembrando que ele luta com a espada da sua boca contra qualquer tentativa de diluir a verdade. 4. Tiatira, a falsa tolerância. Em Tiatira, encontramos uma igreja vibrante, cheia de amor, fé e serviço. No papel, parecia a igreja perfeita, mas havia um câncer interno. Eles toleravam uma liderança espiritual corrompida, simbolizada pela figura de Jezabel. Em nome de uma falsa unidade ou amor, eles permitiam que o pecado fosse ensinado e praticado livremente. Isso nos atinge em cheio hoje. Muitas vezes, por medo de sermos rotulados como julgadores, deixamos de confrontar o que está errado. Jesus deixa claro que o amor verdadeiro não ignora o erro. Ele restaura através da verdade. Ele sonda mentes e corações e não se deixa enganar por aparências de piedade que escondem a corrupção moral. 5. Sardes, a igreja zumbi. A carta a Sardes é uma das mais chocantes. Esta igreja tinha uma reputação incrível. Todos ao redor achavam que ela estava bombando, cheia de vida. Mas Jesus, que vê o que os homens não veem, diz: Tens nome de que vives e estás morto. Sardes era uma igreja de fachada, uma igreja zumbi. Por fora, beleza e estrutura. Por dentro, um vazio espiritual absoluto. O aviso para nós hoje é sobre a hipocrisia e a autossuficiência. É o risco de estarmos tão preocupados com a nossa imagem cristã perante os outros que esquecemos de cultivar a vida real com Deus no secreto. Jesus diz: Desperta. 6. Filadélfia, a recompensa da fidelidade. Filadélfia, assim como Esmirna, não recebe críticas. Era uma igreja que tinha pouca força, talvez pequena, com pouco recurso ou influência política.
Mas eles tinham algo que Jesus valoriza acima de tudo. Eles guardaram a palavra e não negaram o seu nome. Por causa dessa fidelidade, Jesus faz uma promessa poderosa. Ele abriria portas que ninguém poderia fechar. Para você que hoje se sente pequeno, sem voz ou com poucos recursos, a mensagem de Filadélfia é: o seu valor não vem do seu tamanho ou do seu sucesso aos olhos humanos, mas da sua obediência. Quem permanece fiel na fraqueza, verá o poder de Deus abrindo caminhos impossíveis. 7. Laodiceia, o perigo do conforto. Por fim, chegamos a Laodiceia, a igreja que mais reflete a nossa sociedade ocidental moderna. Era uma cidade rica, um centro financeiro e médico. A igreja ali se sentia plena. Estou rico e de nada tenho falta. Mas Jesus faz um diagnóstico devastador. Eles eram mornos, nem frios, nem quentes. A mornidão é o estado de quem se acostumou tanto com o conforto que Deus se tornou opcional. Jesus diz que está a ponto de vomitá-los. No entanto, mesmo para essa igreja orgulhosa, ele oferece a imagem mais linda do Novo Testamento. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir e abrir, ele entrará. Laodiceia nos ensina que o maior perigo da fé não é a perseguição, mas a indiferença causada pela prosperidade. Conclusão. Ao final de cada uma das 7 cartas, Jesus repete a mesma frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso significa que essas mensagens não caducaram. Elas continuam ecoando. Seja você o cristão trabalhador de Éfeso, o sofrido de Esmirna ou o confortável de Laodiceia, o convite final é sempre para o arrependimento e para a vitória. Jesus promete recompensas eternas para o vencedor, aquele que, apesar das falhas e das pressões do seu tempo, decide manter os olhos fixos na eternidade. As cartas do Apocalipse não são apenas sobre igrejas antigas. Elas são sobre você e sobre como você responderá ao chamado daquele que segura as 7 estrelas em suas mãos. O tempo está próximo. O que você tem ouvido o Espírito dizer ao seu coração hoje?